Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Este é o espaço dentro do nosso canal, onde juntos nós aprendemos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Hoje nós iremos aprender sobre motivações e o tema do nosso encontro, a palavra de hoje é buscando Deus com as motivações erradas. Eu quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 6. Nós iremos ler o versículo de número 26. João, capítulo 6, versículo de número 26. Assim diz a palavra de Deus. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Amém. Certa feita, um menino, uma criança, pediu um videogame para o seu pai. E seu pai lhe disse que ele precisaria orar muito para que Deus abençoasse seu pai e ele pudesse então ter o seu videogame. E um dia o pai encontra a criança orando e o pai pergunta ao filho: por que você está orando? E ele diz: porque eu quero que Deus me dê o videogame. Então eu vou orar muito para que ele veja que eu sou merecedor, que eu sou uma criança boa e que ele possa então me dar um videogame. Esta situação tão inocente que muitas vezes nós encontramos em contextos familiares no nosso dia a dia, né, muitas vezes revelam, né, a nossa pecaminosidade que está enraizada dentro do ser humano. Até mesmo as crianças, tão inocentes e tão puras, conseguem demonstrar de certa forma, né, o mal que o pecado faz dentro do ser humano. Quem de nós, em algum momento da nossa vida, não nos aproximamos de Deus com as motivações erradas? Quem de nós, em algum momento, não desejamos que Deus derrame sobre nós a sua bênção, mas esquecemos de quem verdadeiramente Deus é? Esse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele mostra que uma multidão estava seguindo Jesus. Porém, essa multidão seguia Jesus não por ele ser Jesus, mas pelo que ele poderia oferecer. Jesus havia multiplicado os pães e peixes. E aquela multidão, presenciando esse milagre incrível, viu em Jesus uma oportunidade. Viu em Jesus alguém que podia saciar seus desejos, suas vontades. A multidão estava com fome e Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então a multidão entendeu que Jesus poderia fazer muito mais, usando o seu poder para alimentar o desejo carnal daquelas pessoas. Eles não reconheceram Jesus como Messias,
mas reconheceram Jesus como uma fonte de poder, de milagre, e que eles precisavam esgotar. Então, muitas vezes, nós nos aproximamos de Deus com as motivações erradas. E há um perigo nisso. Há um perigo. Por isso eu quero separar aqui 3 perigos de nós nos aproximarmos de Deus com a motivação errada. O primeiro perigo: nós nos tornamos cristãos interesseiros. O versículo de número 2, aí em João mesmo, capítulo de número 6, diz assim: uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Veja, Jesus tem todo o prazer de curar as pessoas, de libertar as pessoas, de demonstrar o seu poder pela fé daqueles que se aproximam dele. Mas aqui nós vemos que as pessoas estavam interessadas no poder de Jesus. E muitas vezes nós corremos este perigo em nossa vida espiritual, de nos aproximarmos de Deus apenas querendo usufruir do seu poder, sem reconhecer quem Ele é. Vejam, essa multidão estava diante do Filho de Deus, mas eles só enxergavam o poder de Deus, não enxergavam quem Jesus era, não enxergavam a maneira como Jesus se comportava, o amor que Jesus transmitia. As pessoas não entendiam isso, não compreendiam, porque estavam cegas pelos seus interesses. E muitas vezes nós somos como esta multidão. Nos aproximamos de Deus para que Ele sacie os nossos desejos e as nossas vontades. Não reconhecemos Deus como o Criador de todas as coisas, mas infelizmente Deus como um gênio da lâmpada mágica, onde Ele está ali para satisfazer os nossos pedidos. Então nós pedimos, pedimos e pedimos. Não é errado nós pedirmos. O próprio Jesus nos encoraja a pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Mas nós precisamos entender que muito mais daquilo que Deus pode nos dar, a sua presença é maior e melhor na nossa vida. Que nós possamos fugir deste primeiro perigo de nos tornarmos cristãos interesseiros. O segundo perigo que nós corremos é confundir a verdadeira missão de Jesus como Salvador. Confundir a verdadeira missão de Jesus como Salvador. Olhem comigo o versículo 14 e 15 de João capítulo 6. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Vejam que as pessoas queriam que Jesus, através do seu poder, ele governasse a nação de uma forma terrena. E Jesus não veio a este mundo para se tornar rei de Israel. Jesus veio a este mundo para salvar todos aqueles que creem em seu nome da condenação eterna. Mateus, no capítulo de número 18, versículo 11, diz: Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Ora, o que se estava perdido? O homem. Jesus veio para salvar o mundo do pecado. E muitas vezes nós confundimos
a missão de Jesus. Jesus não veio, simplesmente para tornar este mundo melhor. Jesus não veio simplesmente para fundar uma religião. Jesus veio para salvar o homem pecador da condenação eterna, através do seu sacrifício, através do seu sangue derramado lá na cruz. Esta é a missão do Filho de Deus. É por isso que ele veio a esta terra, para cumprir a vontade do Pai, de salvar a todos aqueles que nele crêem. Jesus não veio fundar uma ideologia, um partido, um movimento. A missão de Jesus é salvar o pecador arrependido. E essas pessoas não entendiam isso. Queriam forçar Jesus a ser rei em Israel, porque Jesus demonstrou ser poderoso. Então eles viram que Jesus era forte o suficiente, poderoso o suficiente para derrubar o Império Romano que governava Israel naquele período e libertá-los de toda a opressão do Império Romano. Mas não é essa a intenção de Jesus. Eles não entenderam os milagres. Jesus não veio a este mundo para tornar-nos cristãos poderosos, com poderes espetaculares para fazer o que agrada ao nosso coração. Não. Nós somos servos de Cristo. Estamos neste mundo para anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. O terceiro perigo e último, que muitos correm o risco quando se aproximam de Deus com as motivações erradas, é o perigo de rejeitar a principal mensagem de Jesus. É rejeitar a principal mensagem de Jesus. Quando Jesus percebeu que a multidão estava com a motivação errada, Jesus confrontou a multidão, confrontou esses homens, essas mulheres que estavam seguindo ele. Veja comigo lá no versículo de número 66, do capítulo de número 6. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Quando Jesus confrontou a multidão, quando Jesus expôs a verdadeira intenção deles e que eles estavam errados e que não era essa a missão de Jesus, que Jesus não veio para fazer milagres, Jesus não veio para curar paralíticos, para libertar enfermos, para dar vista aos cegos, mas Jesus veio para salvar o pecador, para que o pecador arrependido pudesse ter a salvação. De novo, não que Jesus não possa fazer isso, não que não é o seu prazer, a sua alegria em curar e libertar as pessoas, mas não é essa a principal missão do Filho do Homem. Ele veio para salvar. Esta é a mensagem. Este é o poder do Evangelho na vida das pessoas e dos cristãos. Este é o verdadeiro poder. O pecador arrependido, que estava condenado à morte eterna, ser perdoado e se tornado filho de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus confrontou a multidão, muitos o abandonaram. Então Jesus virou para os seus discípulos e disse: e vocês? Também querem ir? Também querem me abandonar? Então Simão Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que nós possamos entender, que nós possamos sondar o nosso coração
e ver como nós temos nos aproximado de Deus. A palavra de Deus ainda diz em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 22. Diz assim: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma firme fé, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Nos aproximemos de Deus com um coração sincero e uma firme fé. É preciso sinceridade ao se aproximar do nosso Senhor. O Pai busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós devemos nos aproximar de Deus com sinceridade em nosso coração. Deus tem prazer em nos abençoar, mas Ele tem muito, muito mais para nos dar. Infelizmente hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas buscam a bênção de Deus e não o Deus abençoador. Que a nossa vida, que a nossa motivação seja igual a de Simão Pedro. Que possamos dizer para Jesus, quando confrontados a respeito das nossas intenções: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e do nosso coração, que possamos a cada dia buscar ao Senhor e desfrutarmos da Sua maravilhosa presença. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Até lá! Busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Todo aquele